Oi, eu sou a Paloma e em 2024 eu decidi ler o alfabeto. Só que acontece que eu estou um pouco atrasada nesse projeto. Eu fiz um vídeo de metas de leitura para esse ano e eu vou deixar marcado aqui no card caso vocês queiram assistir, mas basicamente eu surgi com esse projeto de ler o alfabeto. Eu já tinha visto outras pessoas fazendo e eu fiquei com muita vontade de fazer, só que nós já estamos na última semana de março, quase que abril, e até agora eu só li um livro do alfabeto. Então, preciso tirar o atraso e decidi fazer vários vlogs de leituras com vocês. Esse projeto então consiste em ler um livro para cada letra do alfabeto e vai totalizar 26 livros no final. Só que eu acabei colocando algumas regras para facilitar a minha vida ou dificultar a minha vida, eu ainda não sei. A primeira regra é que esses livros não poderiam ser livros de séries. E eu vou colocar séries entre aspas, porque eles até podem ser, por exemplo, livros de romance que fazem parte de séries, mas que ainda assim são meio que independentes. Os livros não podem ser continuações diretas, sabe, de séries, pra eu não precisar colocar muita série nesse projeto. Então, o ideal seria que fossem livros únicos. A segunda regra é que eu não precisaria fazer esse projeto em ordem. Eu não preciso começar do A e finalizar no Z. Eu posso intercalar as letras e eu posso ler conforme eu já for lendo naturalmente. Só que, por questão de organização, eu tive que modificar algumas dessas regras. Para eu fazer vlogs de leituras com vocês durante o ano, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, começando por esse, eu preciso ter uma ordem. Então, eu acho que eu vou tirar essa regra de não ler em ordem e vou colocar uma outra regra que, na verdade, eu preciso ler de A a Z. E aí a gente consegue dividir os vídeos de forma mais organizada, vamos colocar. Então, nesse vídeo, se tudo der certo, eu vou ler 4 livros com vocês, de A até D. Se o universo me ajudar, se Deus der uma clareza na minha mente e livros surgirem. Para atualizar vocês, o único livro que eu li para esse projeto foi a letra Q, que foi o livro Queria Morrer, Mas no Céu Não Tem Toboqui. Eu não sei se é assim que se pronuncia, gente. Eu falei sobre esse livro num vlog especial para os membros do canal, então se você tem interesse em se tornar um membro do canal, entra aqui na descrição, entra na nossa página do Catarse, porque é lá que estamos hospedados, e dá uma olhadinha nos planos de assinatura. Nós temos 3 valores diferentes com vários benefícios para vocês me apoiarem financeiramente. Como eu falei, os membros tiveram um vlog exclusivo comigo lendo esse livro e até agora foi o único livro único que eu consegui colocar nesse desafio. Então a letra Q, estamos ok. Voltando para a letra A, eu olhei aqui na minha estante física que está atrás de mim e eu achei 2 livros possíveis para eu colocar nesse projeto com a letra A. Só que, ressalvas, eu coloquei num outro projeto que eu gostaria de fazer um outro vlog sobre. Então eu não quero ler ele nesse projeto aqui, porque eu posso fazer um vlog mais legal com ele em outro projeto. O segundo livro é Ana Karenina e eu não vou fazer isso comigo mesma. Eu me recuso a ler esse calhamaço com vocês nesse vídeo, até porque é um livro que merece um projeto mais especial, merece uma leitura mais especial e uma leitura mais longa. Aí peguei o meu Kindle para ver se eu consigo achar algum livro no meu Kindle que faça sentido com esse projeto. Lembrando, gente, que eu tenho mais uma regra. Sim, eu sou toda de fazer regras, mas a terceira regra que eu coloquei para esse projeto é que eu não posso usar artigos nem definidos, nem indefinidos, nem em português, nem em inglês. Então eu não posso usar a, as, o, os, uma, umas, uns. Em inglês eu não posso usar nem o a, nem o an, nem o the. Então acabei complicando um pouco a minha vida nas letras A, O, U e T. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer esse projeto de uma forma legal. Então deixa eu pegar o meu Kindle aqui e vamos dar uma olhada pra ver se eu tenho algum livro com a letra A. Eu não lembro de ter nenhum livro com a letra A, mas eu tenho certeza que tem algum aqui porque eu tenho muito livro. Então eu vou colocar ele bem aqui no final e eu vou subindo, assim, dos mais antigos pros mais novos. Primeira página, nada. Segunda página tem um A de artigo. And, absolutely, não pode. A bailarina, não pode. Por isso que eu tirei essa regra, gente, porque senão seria muito fácil. Eu tenho Aurora Rising, mas é o primeiro de uma trilogia, então não pode na minha regra. Tem Admirável Mundo Novo, mas eu já li 6% dele e eu não tava entendendo nada na época. Eu acho que eu não tô afim de ler esse livro agora. Achei um que talvez seja legal de colocar. Eu tenho Anna and the French Kiss. Eu sei que esse livro é, na verdade, um romance e faz parte de uma trilogia de romance, eu acho. E eles são meio que conectados, mas eu não tenho a mínima ideia do que falam os outros, gente. Eu lembro que eu li O Garoto da Casa ao Lado. Será que é isso? Eu não lembro, mas faz muitos anos.
Então eu acho que eu vou ler Anna and the French Kiss. Vamos com esse, até porque, gente, eu tô aprendendo francês, todo dia eu tô estudando francês, então eu acho que vai ser legal ler um livro que se passa na França. Decidido, eu vou com Anna and the French Kiss pra gente iniciar esse vlog. Me desejem sorte, porque eu espero muito gostar de todos os livros desse vlog. Oi, voltei porque nessa quarta-feira estamos começando mais um dia desse vlog e eu cheguei em 76% de Anna e o Beijo Francês. Eu não consegui ler muito ontem, foi dia de faxina aqui em casa, então eu só consegui ler bem à noite e eu não li tanto assim, apesar de que eu fiquei acordada até mais tarde pra ler, porque eu tô muito curiosa com a história, gente. Mas eu tenho muitos sentimentos com relação a esse livro. Não vou falar sobre ele agora pra vocês, porque eu quero falar da minha opinião final. Então eu espero conseguir ler o restante dele hoje, pra amanhã eu já compartilhar a minha experiência com vocês. Mas assim, saibam que estou sentindo muitas coisas e por enquanto é isso. E nessa atualização eu queria na verdade corrigir duas coisas que eu falei errado pra vocês no primeiro vídeo desse vlog, assim, no primeiro take dele. A primeira coisa é o nome do livro que eu li que faz parte dessa trilogia, que é Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Eu só falei metade do título, mas eu pesquisei e eu li esse livro na época que eu era adolescente, então eu lembro que eu tava no ensino médio e eu acabei lendo esse livro. A capa era muito feia, era a capa assim de pessoa, mas eu lembro que eu gostei do livro, não foi assim um livro favorito, mas esse daqui é a mesma coisa, mas assim, eu tô gostando mais desse do que de Lola e o Garoto da Casa ao Lado. E tem um terceiro livro dessa trilogia, entre aspas, mas eu tô considerando esse livro aqui como um livro individual, porque até agora não fez diferença alguma pra mim saber que tem outros livros depois desse. E a segunda coisa que eu queria me corrigir é que quando eu fui olhar o meu caderninho de leituras, porque eu tenho um caderninho onde eu anoto algumas leituras que eu fiz esse ano, sabe, gente? E eu tava vendo aqui que teve um livro que não era de série e eu li pra maratona de verão. E eu vou acrescentar esse livro na lista do alfabeto, porque ele não teve um vídeo específico de projeto, sabe? E eu estou falando de Under the Whispering Door. Tá bem aqui na minha estante, eu não vou pegar pra vocês, mas ele é o segundo livro do T.J. Klune que eu li, que é o mesmo autor de A Casa no Mar Cerúleo. E eu gostei muito dele, eu li pra maratona e ele só tava dentro desse projeto da maratona, ele não teve um vídeo específico pra ele ou um projeto de leitura específico. Então eu vou acrescentar ele nesse vídeo aqui de alfabeto. Então agora nós também temos um livro para a letra U. Os outros livros, ou eles começam com artigos, ou eles foram livros de série. Então só esses dois mesmo. Mas pelo menos agora nós temos a letra Q e a letra U cumpridas, né, nesse desafio. Eu tô tentando fazer esse vídeo um pouco separado dos outros vídeos, por isso é que eu não tô acrescentando todos os livros que eu li nessa lista de alfabeto, porque nada mais justo do que fazer desse projeto um projeto separado dos outros que eu estou fazendo. Mas agora eu vou continuar minhas coisas, são 10 para as 8 já. Eu vou estudar um pouquinho agora e à tarde eu acho eu vou pegar Anna e o Beijo Francês para ler e espero finalizar hoje. Então vamos nessa.
Terminei a leitura de Ana e o Beijo Francês e eu gostei desse livro. Ele é bem confuso, assim, no sentido de sentimentos, tanto que eu falei pra vocês que eu tava sentindo muitas coisas, mas no geral eu gostei dele. Ana e o Beijo Francês, ou Anna and the French Kiss, que foi a versão que eu li, vai contar a história da Ana. Ela é uma garota americana, só que o pai dela decide enviar a Ana para um internato em Paris. Então ela vai estudar e morar na cidade de Paris. Ela é muito relutante em fazer isso no início do livro, só que ela vai conhecendo pessoas, vai fazendo amigos, vai gostando das aulas, e ela também conhece o Etienne Sinclair, que é o nosso protagonista masculino, né, o nosso interesse romântico dessa história. É um livro bem adolescente, e eu falo isso num bom sentido, porque no começo do livro a Ana tem 17 anos, ela acaba fazendo aniversário dentro do livro, então ela vai de 17 para 18. Os seus amigos têm mais ou menos essa mesma idade, incluindo o Etienne. No começo do livro ele acaba fazendo 18 anos, então é um livro adolescente justamente por conta da idade deles, mas eu achei que a autora tenta dar uma amadurecida neles de vez em quando, até porque eles estão se tornando adultos e eles vivem sozinhos, mesmo que numa escola. E essa é basicamente a história do livro, né? É um romance, é um início de um relacionamento entre os dois, só que existem muitas coisas complicadas, muitos outros fatores nessa história que vão complementar e atrapalhar um pouco. Vou começar dizendo que em algumas partes eu fiquei meio estressada com as decisões da autora, principalmente no final, que eu comentei com vocês sobre, porque a Ana, desde o início, tem um interesse muito grande no Etienne. Só que ele namora, ele tem um relacionamento já de longa data, os amigos falam sobre isso e a Ana começa a ter sentimentos por ele dentro desse relacionamento, enquanto ele está nesse relacionamento. Ela é muito realista no começo do livro, no sentido de isso não pode acontecer, isso tá errado, eu tenho que sentir outras coisas. Só que depois de tudo que passa no livro, chega no final, a Ana não exatamente tem uma autoestima muito boa, vamos colocar. Em nenhum momento ela questiona as outras pessoas. As outras pessoas também cometem erros, as outras pessoas também dificultam o relacionamento dela com eles. Relacionamento amoroso, sim, mas também relacionamento de amizade. E a Ana em nenhum momento questiona essas pessoas. Pra ela, ela é a única pessoa que está errada, ao mesmo tempo em que as ações dela mostram o contrário. Então ela faz coisas que não exatamente combinam com os pensamentos dela. E eu achei isso muito confuso no final. Ela tava brava, mas não tava. Ah, ele me odeia, mas na verdade eu tô brava com ele. Então assim, ela tem as emoções dela em vários lugares, o que faz sentido pra uma adolescente. Eu lembro na época que eu fiz 18 anos e até aqui a gente tem essa coisa de agora você é um adulto, só que ao mesmo tempo os seus sentimentos estão em todo lugar, você não sabe exatamente quem você tá começando a se descobrir, você tá saindo de algo que era super conhecido pra você, que era uma escola, e você tá começando a se tornar um adulto dentro de uma universidade. Então a Ana passa por todas essas questões, fora que ela também está em outro país, né, ela aprendendo uma outra língua, então assim, ainda tem outras questões que envolvem ali o coração dela. Então, apesar dela me irritar, eu ainda acho que ela foi realista. Eu ainda acho que a gente pensaria as mesmas coisas que ela. Eu, assim, gosto de pensar que eu não, porque eu gosto de pensar que a minha força de vontade seria um pouco maior, a minha maturidade seria um pouco melhor. Mas ainda assim, gente, faz quase que 10 anos que eu tive 18 anos, sabe? Então, eu não tenho certeza do que eu faria, mas eu entendo. E junto com a Ana também entra o Etienne, o fato de que ele está num relacionamento com outra mulher e o fato de que ele se mostra disponível para outras garotas, não só a Ana, mas também outras pessoas ali que eu não vou falar quem são. Mas ainda assim, achei que foi um pouco mau caráter da parte dele fazer isso. Ele deveria ter sido muito claro com todo mundo que ele estava num relacionamento, mesmo que esse relacionamento não funcionasse. E eu tenho um problema com livros desse tipo hoje. E quando eu comecei a ler e eu fiquei sabendo que ele tinha um relacionamento, eu lembrei de um outro livro que me fez sentir muitas coisas também e um pouco mais negativo. Era um livro da Colleen Hoover, eu não lembro exatamente o título, eu acho que é Maybe Someday, alguma coisa assim, que o protagonista também estava num relacionamento quando ele começa a gostar da nossa protagonista feminina. O fato de que ela também sabe disso e eles continuam se envolvendo mesmo ele estando num relacionamento. E eu lembro que na época que eu li esse livro da Colleen Hoover, eu amei. Foi assim, um dos livros dela que eu mais gostei de ler. E eu lembro que o que as pessoas sentem hoje com Daisy Jones and the Six, eu senti na época, porque eu tinha as músicas
músicas no computador e eu ficava ouvindo as músicas do livro, gente, porque o livro tem músicas originais. Então, assim, foi um surto na minha vida. Só que depois que eu fui amadurecendo, no sentido de idade mesmo, eu comecei a sentir muitas coisas ruins com aquele livro. Assim, quando eu penso nele hoje, eu sinto coisas ruins. No sentido de que eles estavam num relacionamento que não era pra acontecer. E eles sabiam disso. Então era basicamente traição. E esse livro foi a mesma coisa. A todo momento eu ficava, gente, mas por que é que você ainda está no relacionamento se você está gostando de outra pessoa? Mesmo que o seu relacionamento não esteja funcionando, por que é que você faria isso? Ainda é traição. E hoje eu tenho sentimentos muito fortes com relação à traição. E aí eu comecei a me sentir um pouco mal também com esse assunto em Ana e o Beijo Francês. Ainda gostei do livro, assim, se eu for ignorar essa parte e se eu for ver apenas pelo relacionamento deles, eu gostei do livro, sabe? E isso pode ser bom, pode ser ruim, eu ainda não me decidi, mas foi um livro que me trouxe muitas emoções, como eu acabei de explicar pra vocês. É um livro muito fofo, são pessoas maravilhosas, é uma ambientação maravilhosa, porque esse livro se passa em Paris. E vocês sabem que eu estou começando a aprender francês, então a França está crescendo aos meus olhos. O fato de que ela descreve muitos lugares, ela descreve como é a vida dentro da França, e essa parte me trouxe um sentimento tão bom de que um dia eu quero viver o que ela está vivendo. Então foi um mix de sentimentos. Fora que esse livro, gente, é lotado de clichês. Eu não consigo pensar em um clichê que tenha ficado fora da história. Mas nesse caso funciona porque ele é repleto desses clichês. Não é um clichê ou outro que você pensa, ah, isso aqui é clichê. É que são tantos que a história funciona, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Então, apesar dos meus sentimentos negativos, eu ainda gostei do livro e eu não exatamente quero ler os outros. Tanto que eu já li Lola e o Garoto da Casa ao Lado, não quero reler ele. E o último livro tem relação com o primeiro, só que eu também não senti muita vontade de ler o último, então eu acho que eu vou ficar só com esse aqui mesmo. Mas ainda assim eu gostei e eu tô feliz porque eu tirei esse livro do meu Kindle. Eu tava com ele há muito tempo, eu acho que desde 2018, alguma coisa assim. Meu último comentário é mais uma experiência pessoal pra vocês, porque no início do livro a Ana tá se acostumando a morar num novo país. E muitas das coisas que ela fala, eu pensei quando eu viajei pro Canadá. E olha que eu só ia ficar 30 dias, ela ia ficar um ano inteiro estudando. E eu comecei a ler essas passagens e eu me identifiquei tanto com isso, que é uma vez que você sai da sua casa e você vai pra outro país a fim de morar nesse país, você não exatamente sabe onde é a sua casa. Porque a sua casa no seu país de origem, no seu país natal, não é mais a sua casa, porque você está morando em outro país. Ao mesmo tempo em que esse outro país ainda não é a sua casa, mas ele tá te conquistando aos poucos. E aí você percebe que, na verdade, a sua casa não é um local físico. A casa dos seus pais, que no caso vai ser, ou a sua casa atual, não são essas casas que vão ser o seu lar, mas sim as pessoas que você tem com você. E esse livro faz muito essa reflexão, ele traz muito esse assunto. O fato de que não importa onde você esteja, não importa se você vai morar num outro continente, se daqui a um ano você vai morar em outro país que seja, o fato de que a sua casa deixa, o seu lar deixa de ser uma casa física e passa a ser as pessoas que estão com você, sabe? E mesmo assim, você mesmo um pouco, eu acho que você mesmo se torna o seu lar. E esse livro parece ser tão simples, sabe? Ele parece ser tão ingênuo, e ele é mesmo, porque é um romance adolescente. Só que a autora traz muitas dessas reflexões de estar num país novo e viver uma cultura nova e uma língua nova, que eu gostei muito dessa parte, assim, me identifiquei muito. E, no geral, essa é a minha opinião de Ana e o Beijo Francês. Não vou mais falar nada, porque eu já falei muito. Recomendo pra vocês como um livro adolescente cheio de clichês, que vai deixar vocês entretidos, fora essa questãozinha aí com o relacionamento dos dois, que eu achei um pouco problemática. E agora eu tenho que ler um livro com a letra B. E essa letra não é tão difícil assim de achar livro. Eu tava dando uma olhada no meu Kindle, tava dando uma olhada também na Storytel. Só que eu tenho um livro aqui na minha estante que eu acho que vai ser legal de ler com vocês, então acho que eu vou pegar ele. Eu estou falando de Blackout, que eu ganhei de presente da Anansa, uma seguidora maravilhosa, o bilhetinho dela tá até aqui. E ele tá na minha estante desde que eu recebi de presente ano passado. E eu acho que vai ser uma ótima decisão ler esse livro com vocês, porque ele é um livro de contos e são várias autoras famosas. A Tiffany D. Jackson, a Nick Stone, a Angie Thomas e a Nicola Yoon eu conheço. Essas duas aqui eu não conheço, mas eu tô bem animada pra conhecer. E assim, é um livro curto, parece que é um livro muito fofo e começa com a letra B, Blackout. Então vai ser a minha escolha. Eu acho que talvez esse vlog acabe sendo um vlog só de romance, porque eu creio que esse livro aqui também é um romance. Me desejem sorte e eu espero que seja ótimo. Vou começar minha leitura hoje mesmo.
Vocês viram aí então que esse fim de semana eu encontrei as minhas amigas maravilhosas. Nós temos a Evelyn e a Bianca, que estão sempre comigo, eu sempre cito elas aqui. E também a Carol, que é a nossa quarta parte de Curitiba. Ela faz parte do grupo, só que ela sempre está distante. Então quando ela vem, a gente aproveita pra se encontrar. E foi tão bom, gente, sério. Mas nesse mesmo dia, que foi sábado, eu aproveitei pra terminar a minha leitura de Blackout. Mas daqui a alguns segundos eu volto com a minha opinião completa pra vocês sobre esse livro. Eu vou aproveitar então para atualizar os meus caderninhos, tanto o meu calendário quanto o meu caderninho de comentários. E aí vou colocar para vocês também, porque tá ficando tão bonitinho, gente, sério. Eu tô muito feliz de ter escolhido fazer um caderninho. Eu queria comentar um negócio com vocês, já que estamos falando sobre isso. Desculpa o barulho de fundo, tá? É porque assim, a panela de pressão tá na pressão e também o ventilador tá aqui ventilando. Eu tava no TikTok esses dias e eu achei um vídeo, apareceu um vídeo pra mim, na verdade, de uma lojinha de livros, uma lojinha de coisas para leitores, no caso. E eu amei, assim, os produtinhos que elas têm. Elas têm pouquinhos produtos ainda, só que eu acho que quanto mais pessoas começarem a seguir a loja, mais produtos a gente vai ter. Então eu vou deixar o nome da loja aqui, o perfil da loja aqui, porque eu achei muito bonitinho. Elas têm um adesivo de capa pra Kindle, que você deixa o seu Kindle com outra cor. E, gente, eu tô doida pra comprar um, eu queria o roxo. E também tô doida pra comprar um caderninho de leituras que elas têm. Porque esse caderninho aqui é um caderninho, assim, normal, né? Ele é pra comentários diários, ele tem data e tal. Só que ele não é pra isso. E o caderno que elas fazem nessa lojinha tem toda uma ficha, assim, pra você falar sobre o livro. Tem a imagem que você pode colar, quantas estrelas você deu, o autor, quantas páginas, o seu comentário, sua citação favorita. Sério, é muito fofo. E eu sei que elas também estão vendendo os produtos pela Shopee. Eu acho que é uma ótima coisa, porque você tem o cupom de frete, né? Então, enfim, fica a dica, mas logo mais eu venho de volta para comentar sobre o livro. Faz uns 2 dias que eu finalizei a minha leitura de Blackout e eu só consegui vir agora conversar com vocês, mas eu adorei esse livro, foi a coisa mais fofa do mundo. Como a própria capa já mostra, esse livro é um livro de colaboração entre várias autoras incríveis e elas escrevem contos, histórias de amor entre pessoas negras durante um apagão em Nova York, como o próprio título já diz. Existe uma brincadeira de palavras aqui, mas essa é basicamente a história. Essas várias autoras maravilhosas se juntaram nesse projeto e cada uma vai escrever uma história de amor diferente durante um período de apagão em Nova York. Nós temos a Donielle Jackson, que foi quem organizou isso. Ela fala que, na verdade, quem teve essa ideia foi a sobrinha dela, se eu não me engano, e ela chamou as outras autoras para elas construírem esse projeto. Mas nós também temos a Tiffany D. Jackson, a Nick Stone, a Angie Thomas, a Ashley Woodfolk e a Nicola Yoon. Eu já li outros livros dessas autoras, eu já tinha lido a Tiffany D. Jackson, a Nick Stone, a Angie Thomas e a Nicola Yoon. E eu tenho alguns contos favoritos, vou comentar com vocês sobre. O primeiro conto começa às 5h12 da tarde. Eles estão passando por uma onda de calor absurda na cidade de Nova York. A cidade tá um caos, até que de repente tudo apaga e eles ficam no escuro. Então o primeiro conto vai começar às 5 e os outros contos vão contando assim um pouquinho mais tarde naquele dia, assim. Eles começam às 6, 7, 8 e 9 da noite, por exemplo. E todos eles são entrelaçados de alguma forma. Primeiro que esse primeiro conto, ele não é todo escrito nessa primeira parte. A cada conto
conto tem uma partezinha dele, então ele é o que vai entrelaçando todos os outros contos. Segundo, que todas as personagens de todos os contos meio que se conhecem. A protagonista de um é prima da protagonista do segundo. A protagonista do segundo é a melhor amiga da protagonista do terceiro, sabe? Então assim, todos eles se conectam de alguma forma. Eu comecei sem qualquer tipo de pretensão, né, gente? Peguei o livro só porque começava com a letra B, mas ele foi um livro muito, muito fofo mesmo. Eu gostei de todos os contos, mas eu tenho 2 contos favoritos, e eu vou pegar o nome aqui pra vocês, caso vocês leiam algum dia, vocês vão saber que esses foram os meus favoritos. O meu primeiro conto favorito foi Seymour e Grace, que é o último conto do livro. Ele foi escrito pela Nicola Yoon, e não é surpresa alguma, gente, porque eu já dei 5 estrelas pra outro livro da Nicola Yoon, então eu sei que ela escreve histórias de romance muito fofíssimas. Então esse aqui foi o meu top 1. O meu segundo conto, né, o meu top 2 foi Todas as Grandes Histórias de Amor e Pó, que também é da Donielle Clayton, e eu nunca li nada dela, fiquei muito surpresa, mas eu amei essa história. Vou até procurar agora qual outro livro ela escreveu, porque, enfim. E o meu top 3 foi Feitas para Se Encaixar, da Ashley Woodfolk, que também foi uma autora que eu nunca li. Então, assim, as únicas 2 autoras do livro que eu não li foram 2 autoras que entraram no meu top 3. E a Nicola Yoon, né, gente, que eu já sabia que ela ia me agradar. Então, assim, cada um vai contar uma história diferente, entre casais diferentes, com plots diferentes, e que todos eles estão conectados ali pelo amor a Nova York e por esse apagão que acabou, sei lá, atingindo a cidade inteira. É um livro super despretensioso, maravilhoso, eu recomendo super pra vocês, caso vocês queiram algum livro de contos, assim, bem fofinho. Eu acho que muitos livros de contos são meio difíceis de ler, eu acho, assim, eu tenho dificuldade de ler livros de contos porque eles não se conectam muito bem e eu não fico com vontade de ler os próximos contos além do primeiro, por exemplo. Parece que você fica meio desconectado da história, porque quando você começa a gostar de uma história, você corta essa história pra começar outra. Então eu tenho uma certa dificuldade com livros de contos. Mas eu não senti dificuldade alguma com esse livro, porque ele se conecta muito bem. Parece que as autoras trabalharam juntas nessas histórias. Parece que elas sentaram todas juntas e combinaram as histórias pro livro fazer sentido, sabe? Então eu gostei muito, muito mesmo, e esse segundo livro foi um ótimo livro para o vlog. Completamos então a nossa letra B do alfabeto. A e B já estão completos e agora nós vamos para a letra C. Eu tenho livros com a letra C aqui na minha estante. Eu tenho acho que 3 livros com a letra C que eu poderia colocar. Tenho livros com a letra C no meu Kindle também. Só que eu tava dando uma olhadinha no meu Storytel ontem e eu acho que eu vou pegar um audiobook pra ouvir, assim, pra ficar meio que nesse mesmo gênero dos 2 primeiros livros desse vlog, pra gente não ficar com um gênero muito diferente dos outros 2. O primeiro foi um romancinho, o segundo foi um romancinho, eu acho que o terceiro não precisa ser um romancinho, mas poderia ser um livro contemporâneo, assim, mais despretensioso também. E eu tava vendo lá no final da minha lista, porque faz anos que eu quero ler esse livro, eu tenho Clap When You Land, da Elizabeth Acevedo, mas eu vi que ele tem 5 horas, então assim, é um livro relativamente fácil de ouvir. Eu já li outros livros da Elizabeth Acevedo, então eu tô animada. Então assim, é uma autora que eu já gosto, é uma autora que eu sei que pode ser muito boa, eu sei que ela vai me agradar, então eu acho que eu vou com esse mesmo. Clap When You Land vai ser a minha escolha para a letra C. Eu tenho coisas pra fazer hoje, mas eu vou tentar já começar a ouvir hoje, até porque, gente, vocês sabem que quando eu ouço audiolivros, eu também gosto de pintar, né, no meu livro, e eu queria muito finalizar um livro, assim, esse ano, um livro de pintura esse ano, sabe? Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar. Então, vamos nessa pra letra C.
Bom dia, estou de volta para falar que ontem eu comecei a ler Clap When You Land e na verdade eu li mais da metade, ouvi mais da metade no caso. Como eu ouço numa velocidade um pouquinho maior, 1.5 no caso, ontem eu consegui ouvir 2 horas e 20 e hoje só falta eu ouvir 1 hora e 20. E aí eu finalizo o livro, foi bem mais rápido do que eu tava pensando, do que eu tava imaginando. E eu fico muito surpresa, gente, com a capacidade dessa mulher de colocar tanto sentimento dentro dos livros. Eu já li outros livros dela, eu não tô surpresa dele ser assim, sabe? Mas, nossa, que livro intenso, juro. Mas eu não vou falar sobre ele agora, só vim falar pra vocês que ontem a leitura rendeu. Apesar de que eu achei que não ia render, viu? Porque eu só fui começar a ler, a ouvir, no caso, lá pra umas 5 horas. Mas estou agora aqui conversando com vocês porque eu queria mostrar pra vocês a pintura que eu fiz ontem, porque, sei lá, vocês me acompanharam e eu acho que vocês vão ficar curiosos. E eu achei que ficou tão bonitinho. Essa foi a pintura que eu fiz ontem. Eu amei uma vibe Halloween, né? Uma vibe outono. Infelizmente no Brasil não é assim, mas eu gostei tanto. Eu queria fazer mais coisas temáticas, sabe? Assim, nesse livro, porque eu tenho esse livro, esse aqui, ó, há muitos anos, porque eu comprei pra minha mãe fazer. E ela nunca nem pegou o livro, assim. Ela me pediu pra eu comprar, eu comprei pra ela, comprei 2. Então esse aqui é só um dos 2 que eu tenho. E ela nunca pintou nada, sim, juro. E aí sobrou pra mim, né, porque alguém tem que pintar. Então eu só pego esse livro quando eu estou ouvindo, audiolivros no caso. E aí tem alguns desenhos completos aqui, ó, que eu fiz. Só que ainda tem muita coisa pra eu completar aqui, muita. Esse aqui foi meu pai que fez. Dá pra ver, né, gente, que meu pai é desenhista, porque meu pai é desenhista mesmo. E dá pra ver. Ah, esse aqui eu pintei também. Curiosidades do dia de hoje, mas enfim, gente, eu vou continuar ouvindo hoje. Eu tenho várias coisas pra fazer, aliás. Eu tô tentando manter uma rotina de estudos e isso toma grande parte do meu dia. Eu sei que hoje eu tenho mais coisas pra fazer além disso, então eu não sei que horas que eu vou conseguir ler, talvez lá pra 5 horas da tarde de novo, mas eu tenho certeza de que se eu conseguir ler 2 horas e 20 ontem, eu consigo ler 1 hora e 20 hoje, porque é 1 hora a menos pra eu ouvir. Aliás, eu tô tentando evitar falar os dias da semana pra vocês nesse vlog e em todos os outros vlogs, pra ver se fica assim um pouco mais fluido, sabe? Não tão quebrado nos dias. Enfim, vamos continuar o nosso dia. Ontem eu finalizei a minha leitura de Clap When You Land e esse livro foi tão bom, mas tão bom, gente, sério. Eu tenho 2 experiências prévias com a Elizabeth Acevedo, uma foi magnífica e a outra não foi tão legal, então eu não sabia o que esperar desse livro, só que ele foi muito, muito, muito bom. Ele não ultrapassou o livro do top 1, que eu tenho já faz alguns anos dela, mas ainda assim ele foi maravilhoso, ele com certeza ultrapassou o outro que eu não gostei tanto, e eu fico ainda muito surpresa, mesmo depois de terminar, mesmo depois de ter lido 3 livros da autora, com a quantidade de sentimentos que ela põe nas histórias, porque é uma coisa que eu não vi em nenhum outro autor, sabe? A Elizabeth Acevedo cria histórias a partir de algo muito simples. Nesse caso, nós temos 2 protagonistas que são irmãs, mas elas não sabem que são irmãs,
irmãs, porque o pai das duas, né, o pai em comum das duas, nunca contou pra elas que ele tinha outra família. Ele é um cara da República Dominicana e lá ele tem uma família. Quando ele vai pra Nova York, ele tem outra família. Os casamentos foram muito próximos, ele era casado com 2 mulheres diferentes, e as 2 meninas nasceram com diferença de 2 meses, uma em Nova York e a outra na República Dominicana. E elas não se conhecem. Até que um dia o pai delas acaba sofrendo um acidente de avião, e nesse acidente de avião ele acaba falecendo, e é aí que elas acabam se conhecendo, né? Por conta da herança, por conta da indenização da empresa, por conta das famílias das duas, porque as duas estão passando por dificuldades e as duas perderam o pai, que não era um cara perfeito, longe disso, pra falar a verdade, mas ainda assim era o pai delas. E é basicamente essa a história de 2 garotas que se conhecem, sendo que elas já são irmãs. E a Elizabeth tem um dom especial de colocar muito sentimento nas histórias, mas não só isso, ela tem o dom de te puxar para esses mesmos sentimentos, e é muito estranho. O meu livro favorito da autora é A Poeta X, e eu lembro da época que eu li porque foi numa viagem que eu fiz, e eu lembro de ler esse livro e de sentir tantas coisas, assim como a protagonista. Esse livro não é diferente. As protagonistas da Elizabeth Acevedo são meninas muito complexas, e isso é uma coisa que eu amo nela. Elas sentem tantas coisas diferentes, elas sentem nesse livro, por exemplo, a felicidade de encontrar uma nova pessoa que é parte da sua família. Ao mesmo tempo, elas têm esse grande ressentimento porque o pai delas era dividido em 2. Elas não conhecem a outra parte, sabe? Os sentimentos não são assim colocados em caixinhas. Eles são todos misturados e numa cena elas estão sentindo uma coisa e logo em seguida elas estão sentindo o oposto disso. Então você começa a se envolver com a história e você começa a sentir o que elas estão sentindo. Elas têm muita tristeza por conta da perda do pai. Elas têm muito ressentimento, muita raiva, porque ele acabou morrendo e elas não puderam conversar com ele e tirar essa história limpo. Elas têm muito essa coisa de finalmente eu encontrei alguém que entende o que eu estou sentindo. Ao mesmo tempo em que elas não se conhecem, elas estão começando um relacionamento e elas têm que lutar uma pela outra. Só que elas não confiam uma na outra, sabe? São tantas coisas, gente, que você começa a sentir o que a protagonista tá sentindo, que no caso são 2 meninas. A narrativa divide entre as duas. Fico, assim, perplexa, gente. Como que a Elizabeth Acevedo consegue fazer isso? O outro livro da autora que eu li foi Em Fogo Alto, em português. E eu não gostei muito dele, eu achei ele meio simples, assim. A história, o objetivo da história é muito bonito, só que eu não me conectei muito com a protagonista. E esses dois foram, assim, completo oposto. Eu sinto muitas das coisas que as protagonistas sentem. E outra coisa que eu amo muito nos livros da Elizabeth Acevedo é que ela sempre foca no poder feminino. Nesse livro nós temos essas 2 irmãs, nós temos também a mãe de uma delas e do outro lado nós temos uma tia, né, que é como se fosse uma tia de coração, assim, que uma delas tem. Essas 4 mulheres formam um núcleo muito forte na história, muito. Todas as histórias da Elizabeth Acevedo são assim. A Poeta X, eu ainda acho que ela é muito solitária, a protagonista. E em Fogo Alto, a nossa protagonista tem uma filhinha e ela acaba tendo o apoio de outras pessoas, das suas amigas e tal. Então, o núcleo feminino das histórias da Elizabeth Acevedo é sempre magnífico pra mim, assim, de ler. Eu tô muito surpresa, gente, com esse livro, eu juro. Que livro bom! E se vocês quiserem ler, eu vi que ele já tem em português. Eu não sabia, nem tinha até esquecido que ele tinha sido publicado aqui. Ele chama Agora que Ele Se Foi. Eu não tenho certeza de qual editora que foi que publicou, não sei se foi a Nasce, alguma coisa assim. Eu recomendo muito esse livro pra vocês. Assim como a Poeta X, que eu tenho até hoje. A Poeta X tá bem aqui no cantinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Em Fogo Alto eu também ouvi o livro. Eu não exatamente amei essa história, mas eu recomendo todas as histórias da Elizabeth Acevedo pra vocês. Vocês vão sentir o que as protagonistas estão sentindo e vocês vão ser sugados pela história. Esse livro foi maravilhoso e eu tô muito animada pra ler o novo livro dela, que ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas ele chama Family Lore. Eu não sei do que se trata, mas o nome é Family, então eu acredito que ela também vai incluir esse núcleo familiar aí nas histórias que ela já faz muito. Eu tava meio apreensiva, como falei pra vocês, porque a Poeta X foi a minha primeira experiência com a autora e eu amei. A segunda não foi tão boa assim, eu não gostei muito de Em Fogo Alto, só que aí esse veio também entrando aí no top 3 e, cara, foi muito bom. Recomendo muitíssimo pra vocês esse livro, tô muito feliz de ter lido ele. Agora, eu preciso pegar um livro com a letra D. Por incrível que pareça, gente, eu tenho muitos livros com a letra D na minha estante, só que todos eles são difíceis de encaixar aqui, porque ou eles são série ou eles
estão em outros projetos. Eu tenho, quer ver, Devoradores de Estrelas, que eu queria colocar ele num outro projeto. Eu tenho Dance of Thieves, que também é de uma série, eu queria reler a série pra falar com vocês. Tenho Destruidor de Mundos, tem a Destruidor de Espadas, que é a continuação. Tenho Dear Aaron, que é um romance da Mariana Zapata que eu comprei esses dias, que eu já li. Então assim, eu tenho muitas opções. Só que eu queria muito reler o livro da Mariana Zapata, porque eu tô com muita vontade de ler um romance. Não que eu já tenha parado de ler romance algum dia, né, gente? Eu só li romance nos últimos tempos, mas esse eu gosto tanto dele e eu queria muito ler. Só que eu também queria fazer um vídeo sobre Mariana Zapata, não sei se compensa eu colocar ele aqui. Tem um outro livro no meu Kindle que eu não tenho certeza se eu quero ler ele ou não, porque tem muitas pessoas que não gostam dele, tem muitas pessoas que abandonaram ele. Ele chama Destinos e Fúrias. É uma capa de mar bem bonita e eu comprei há bastante tempo. Pelo que eu sei, é um romance, mas não um romance romântico. Um romance, assim, contemporâneo entre um casal que tá passando por dificuldades. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou começar Destinos e Fúrias e se eu conseguir ler até o fim, eu leio até o fim. Se acabar que eu não gostar dele no meio, no começo, sei lá, aí eu deixo ele de lado, tiro do meu Kindle, porque eu preciso saber se eu vou ler ou não. E aí eu pego Dear Aaron, da Mariana Zapata, porque eu sei que eu vou gostar, porque eu já amo esse livro. Então vamos fazer assim? Combinado. Vamos para a letra D, então, que é a última letra desse vlog. Cheguei em 11% de Destinos e Fúrias e decidi que não vou ler esse livro porque particularmente achei insuportável. Mas eu acho que quem gosta de livros de mais drama familiar, esse gênero assim, talvez goste um pouquinho mais desse. Se você gosta de Liane Moriarty, só que sem a parte do mistério, talvez você goste desse livro. Acontece que eu não gosto muito. Vou parar por aqui e vou pegar um livro que gosto porque, enfim, vou aproveitar também e já vou tirar esse livro do meu Kindle porque gastei dinheiro nele, mas no fundo eu não vou ler, então eu vou excluir permanentemente. E é isso, vamos para a próxima leitura que vai ser Dear Aaron, o livro da Mariana Zapata que eu sei que eu amo. E aí a gente finaliza esse vlog num ponto positivo. Não faz sentido pra mim que estejamos no outono, a minha estação favorita do ano, e eu esteja enfrentando dias de 34 graus. Estou aqui para dizer que ontem eu li muito de Dear Aaron. Eu li 143 páginas só ontem. Não é o meu favorito da Mariana Zapata, mas eu amo ele. Eu não vou me aprofundar muito nessa atualização, porque eu vou sim dar a minha opinião final sobre esse livro, mas eu quero muito fazer um vídeo especial de Mariana Zapata quando eu finalizar a minha leitura de todos os livros da autora, porque os livros se conectam, é todo um multiverso que ela cria e é simplesmente incrível. Estou parada na página 143 e espero ler mais hoje. Eu espero chegar pelo menos na metade, porque é um livro muito rápido de ler. Então, era só isso que eu queria dizer pra vocês. E, não sei se vocês viram, eu estou me tornando a louca das eco bags. Eu tenho várias e eu recebi essa daqui num kit, num press kit que veio da Companhia das Letras, do novo livro do Rafael Montes, que eu nunca li nada do autor, mas eu gostei porque veio uma eco bag e tá escrito, literalmente, escrito por Rafael Montes. E eu comprei duas eco bags, na verdade eu comprei duas pré-vendas que vem com eco bag, mas eu só comprei na pré-venda por conta da eco bag. All for the Game, né, tudo pelo jogo, que vai sair pela Galera Record, e vem a eco bag, e também o novo lançamento da Emily Henry, que é
Nem Te Conto, eu acho. E também vem uma eco bag da Emily Henry, que eu sou fã, né, gente? Então, como eu estou esperando mais 2 eco bags chegarem, aí eu decidi colocar esse ganchinho aqui, porque aí fica de decoração também, né? Eu pretendo colocar o máximo que o gancho aguentar aqui, e aí eu posso trocar a eco bag que vai estar na frente. Essa é a minha atualização. Vou continuar meu dia e depois eu volto pra comentar com vocês o que é que eu achei de Dear Erin. Nossa, gente, eu tentei gravar 1 minuto sem ventilador ligado, não tem como. E olha que nem tá sol hoje, hein? Enfim, faz alguns dias que eu finalizei Dear Erin e eu gostei muito desse livro, da mesma forma que eu gostei da primeira vez. Esse livro vai contar a história da Ruby, é a nossa protagonista. Ela vem de uma família grande e um dos irmãos mais velhos dela foi pra marinha quando ele era mais novo. Agora que ele tá de volta, ele conta pra Ruby como era difícil ficar nessas missões sem ter ninguém pra conversar. Então a Ruby decide entrar nesse programa de correspondência com soldados. É basicamente um programa social que existe lá, onde cada pessoa que não está em missão, né, cada civil, recebe um soldado. E aí eles começam a conversar por e-mail, por carta, pra eles terem alguém pra conversar enquanto eles estão em missão. E é assim que a Ruby conhece o Erin, né? Ele é o soldado que é designado pra Ruby, ela começa a mandar e-mail pra ele começa a responder. Então, a primeira parte do livro, assim, do começo até a metade, são e-mails e mensagens. E é literalmente, assim, e-mail mesmo, gente. Olha, eles escrevem aqui, ó, e-mail, dá pra ver, e tudo e-mail, eles vão conversando. Depois de um tempo, eles passam a conversar por mensagem, como se eles estivessem num chat de mensagem. E depois da metade pro final, volta a ser, na verdade nem volta, começa a ser uma narrativa como a gente conhece, porque coisas acontecem. E eu gosto muito desse livro porque eu não li todos da Mariana, como eu falei pra vocês, mas eu tenho uma certa experiência com a autora porque eu já li bastante livro dela. E esse daqui, pra mim, é um dos mais doces que ela tem, assim, é um dos mais suaves, sabe? Eu não sei, os protagonistas são muito fofinhos, assim, é um livro que aquece o coração ao mesmo tempo em que o romance acontece. Fora que, ouso dizer que esse é um dos poucos de amigos para amantes que eu gosto. Friends to Lovers não é um trope que eu gosto muito. Toda vez que eu vejo na sinopse que eles são amigos e que depois eles vão se tornar algo mais, eu quase nunca leio. Então esse daqui foi assim, eu tava meio apreensiva da primeira vez que eu peguei, justamente porque eles vão se tornar amigos antes de se tornar algo mais. Só que esse daqui é um dos poucos que eu gosto e eu confirmo pra vocês que ele é muito fofo, assim, ele funciona muito bem. E essa história não tem nada de muito grandioso, sabe? São duas pessoas que se conhecem através da internet, né, que começam a se comunicar e que depois começam a desenvolver um sentimento aí um pelo outro. Só que esse livro tem alguns detalhes que me fazem gostar muito dele. O primeiro ponto é justamente a vida dos protagonistas. Tanto a Ruby quanto o Erin estão num ponto da vida deles que é muito relacionável comigo. A Ruby é um pouquinho mais nova que eu, ela tem de 23 a 24 anos, e eles conversam bastante sobre a profissão dela porque ela é costureira. Ela é fanática, assim, por roupa, ela sempre gostou, e é isso que ela faz. Ela constrói, ela costura roupas, né, ela cria roupas, e ela faz tudo isso da casa dos pais dela. E a irmã da Ruby, detalhe, é a protagonista de From Look Off with Love, que é de Look Off com Amor. E essa aqui, a protagonista desse livro aqui, ela é patinadora no gelo. E a Ruby, como a irmã dela, faz todas as roupas que ela usa dentro dos ringues. Então, a protagonista de Look Off com Amor é a irmã da Ruby desse livro aqui. E a Ruby é que faz as roupas pra ela usar nas apresentações de patinação no gelo. É basicamente o multiverso da Mariana Zapata, gente, pra vocês. Então, ela gosta muito de fazer todo esse tipo de coisa e ela conversa bastante com Erin. Só que, como eu falei, ela tem 24 anos. E a cultura estadunidense é que você deixa a casa dos seus pais quando você faz 18. A partir dos 18 anos, eles te consideram adultos e você tem que sair de casa, você tem que ir pra faculdade. Geralmente as faculdades têm dormitórios. A Ruby até fala que fez faculdade, só que ela ficou dentro da casa dos pais, ela mora com a mãe e com o novo marido dela, e ela fala bastante sobre isso. Também o fato de que ela não tem certeza
de como fazer a carreira dela se tornar uma carreira, porque até agora ela tá assim meio que fazendo o melhor que ela consegue, sabe? Ela não tem um plano definido, então ela fala bastante sobre isso. Da mesma forma, o Aaron, ele é um soldado e ele gosta muito do que ele faz, assim, entre aspas, ele gosta de ser um soldado. Só que agora com 28 anos, porque ele é um pouquinho mais velho, ele fala bastante com a Ruby sobre o fato dele não saber exatamente o que ele quer fazer da vida. Então eles falam bastante sobre estar perdido na vida, sabe? E eu sinto que antes dos 30 anos, a gente passa muito por isso. Eu mesma, todos os dias, me questiono. E eu acho que mesmo se eu fosse muito mais velha, com uma carreira muito mais promissora, uma carreira consolidada, eu ainda me questionaria todos os dias. Poxa, será que é isso que eu devo fazer pro resto da minha vida? Então assim, eu sei que esse livro se comunica muito comigo por conta do que os protagonistas pensam e do que eles passam, sabe? O segundo detalhe que me faz gostar muito dessa história é que quando a gente começa a acompanhar os e-mails entre os dois, a gente acompanha a história como eles veem a história. A gente não sabe como é a Ruby, a gente não sabe como é o Aaron, eles não conversam sobre essas questões físicas, e como eles não falam sobre isso e eles nunca se descreveram um pro outro, a gente também não sabe como eles são, porque a gente acompanha os e-mails que a Ruby manda pro Aaron e as respostas que o Aaron manda pra ela. Então a gente acompanha essa troca de e-mails e depois eles vão passar para mensagem, porque eles começam a ficar muito amigos. A Ruby fala muito sobre a família dela e o Aaron fala pouquíssimo da família dele. É muito interessante você ler esse livro no início, porque você acompanha essa história como os protagonistas estão acompanhando essa história. E é muito engraçado porque você só vai saber a aparência física deles lá pra outra metade, assim, lá quando a narrativa começa a ficar uma narrativa mesmo, é aí que você vai ver como eles são. E eu gosto tanto disso porque parece que você faz parte da história. Mesmo que você esteja meio que segurando vela, né? Porque eles estão trocando mensagens ali entre eles, você tá lá assistindo. Mas ainda assim eu gosto muito desse livro por conta disso também. E eu vou parar de falar, gente, porque senão vai estragar a experiência de vocês. Mas eu acho que se vocês têm curiosidade sobre Mariana Zapata, esse livro aqui é uma ótima opção. Ele é de 2009, então ele é um pouco antigo, assim. Ele tem algumas coisas que meio que dá na cara que ele é antigo. Só que ainda assim, eu acho que é um livro muito doce e é um livro que funciona muito com dois protagonistas que são boas pessoas. Então, recomendo muito pra vocês Dear Aaron. Eu gostei tanto da segunda vez como eu gostei da primeira vez. E eu tô muito feliz de ter comprado essa edição, porque realmente é um dos livros da Mariana Zapata que eu mais gosto. Aliás, gente, eu tava pensando esses dias, sozinha, assim, comigo mesma, num ranking dos livros da Mariana Zapata que eu já li. E é tão difícil ranquear esses livros, porque eu gosto muito deles. E mesmo quando eu não gosto tanto da história, eu ainda assim continuo gostando da história. Eu não sei o que acontece com essa mulher, gente. Finalizamos o último livro desse vlog e também a letra D do nosso alfabeto literário. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui e não me conhece, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Deixa o meu grandíssimo obrigada aos meus membros que estão agora comigo. Eu espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos, espero muito que vocês estejam gostando da experiência no geral. E é isso, gente. Eu gostei muito de fazer esse desafio. Eu acho que eu vou gostar muito de fazer as próximas letras também. E como eu fiz esse vídeo assim, meio que tentando manter os gêneros parecidos, eu acho que eu vou tentar fazer isso nos próximos vídeos também. Conforme eu for fazendo as letras, né, eu vou tentar pegar livros que meio que se parecem, assim, para os vídeos fazerem sentido, sabe? Pra não ficar assim uma coisa meio largada no ar, né? Gostei muito de começar o nosso desafio. Finalmente eu comecei esse desafio. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!